Deixa eu te fazer uma pergunta profunda. E se o problema da sua vida não for algo que precisa apenas de um pequeno ajuste, mas de uma transformação completa? Porque muitas vezes nós tentamos fazer isso, adicionar um pouco de fé à nossa rotina, colocar um pouco de espiritualidade na nossa vida, fazer pequenos ajustes aqui e ali, mas Jesus contou uma pequena parábola que confronta exatamente essa nossa mentalidade muitas vezes. Ele disse para colocar um remendo de pano novo em uma roupa velha pode, na verdade, piorar o problema. E essa imagem simples revela algo totalmente radical. Jesus não veio apenas consertar partes da nossa vida, ele veio trazer algo completamente novo. E nesse vídeo você vai descobrir o que Jesus ele quis dizer com a imagem de remendo novo em roupa velha. Porque tentar misturar o evangelho com uma vida antiga pode gerar conflito? E o que significa viver a nova vida em Jesus oferece? E essa parábola mostra que seguir Jesus não é apenas fazer ajustes superficiais, é permitir que Deus faça algo completamente novo em nós. E essa parábola surgiu numa conversa entre Jesus e alguns líderes religiosos. Eles estavam questionando algo aparentemente simples. Então eles perguntaram: por que seus discípulos de João jejuam e os fariseus jejuam, mas os seus discípulos não? Em outras palavras, eles estavam comparando Jesus com os padrões religiosos que já existiam naquela época. Eles estavam tentando encaixar Jesus dentro das estruturas antigas da tradição da religião que eles professavam. Então Jesus responde com duas imagens curtas. Uma delas é exatamente essa: ninguém coloca remendo de pano velho, um pano novo em roupa velha. Mas o porquê que Jesus ele diz isso? Muitas vezes nós nos perguntamos, não é? Mas para entender essa parábola, a gente precisa lembrar de como funcionavam as roupas naquela época. As roupas eram feitas de tecidos naturais que encolhiam quando eram lavados. Então, se alguém pegasse um pedaço de tecido novo que ainda não havia encolhido e costurasse uma roupa velha, porque quando essa roupa ela fosse lavada, o tecido novo ia encolher e o resultado seria muito pior. Ou seja, o remendo novo puxaria o tecido antigo e rasgaria ainda mais a roupa. Ou seja, a tentativa de consertar acabaria criando ainda um problema muito maior e um rasgo ainda muito maior do que já estava naquela roupa. E o que Jesus realmente estava ensinando com essa imagem, com essa figura de imagem? Jesus ele estava mostrando que o evangelho não é apenas uma reforma da religião antiga, não. Estava inaugurando algo novo. Os fariseus tentavam encaixar Jesus dentro das escrituras religiosas ali, das estruturas de religião que já existiam. Mas o reino de Deus não era apenas uma atualização de tradição, não, mas era uma realidade espiritual. Porque a nova vida que Jesus traz era porque o evangelho não é apenas um conjunto de regras tradicionais, não é apenas mais um sistema religioso, é uma transformação profunda do coração, porque Jesus não veio apenas melhorar a antiga forma de viver, ele veio oferecer uma nova vida. Por isso, tentar apenas adicionar um pouco de Jesus à vida antiga pode gerar um conflito aí muito grande, porque a mensagem de Jesus ela transforma prioridades, valores, motivações e identidade, porque muitas pessoas tratam a fé como um remendo, algo para melhorar um pouco a vida, ou algo para aliviar a consciência, algo para ajudar nos momentos difíceis. Mas Jesus ele mostra que o reino de Deus não é um remendo,
mas é na verdade uma nova realidade. Ou seja, tem muitas pessoas que elas querem adaptar o evangelho de Jesus à maneira como é que elas vivem. Tem pessoas que não entendem o princípio que somos nós que temos que nos submeter ao Evangelho, somos nós que temos que nos submeter aos ensinamentos das Escrituras, e não as Escrituras têm que se submeter a nós, de forma alguma, porque Jesus não é paliativo, Jesus é a cura, é o remédio que a gente precisa. O Evangelho de Cristo não é algo para melhorar, mas sim para transformar naquilo que é velho em novo. E essa parábola ela nos confronta com uma pergunta muito importante e que a gente precisa se fazer todos os dias. Estamos tendo apenas melhorar a velha vida ou permitir que Deus faça algo novo em nós? Porque às vezes nós queremos seguir Jesus, mas sem abrir mão de antigos hábitos, antigas prioridades, antigas formas de pensar. Queremos acrescentar a fé, mas sem mudar o coração. Mas Jesus nos lembra de algo muito profundo, que a vida com Deus não é apenas um ajuste superficial, é uma transformação que começa de dentro para fora. E o próprio Jesus ele diz que aquele que quiser seguir-me, toma sua cruz e siga-me. Então, tomar a cruz significa o quê? Abrir mão de velhos hábitos, de velhas prioridades, de velhos pensamentos, para você ser transformado pelo novo de Deus, você precisa estar disposto a largar tudo que é velho, porque não tem como você adaptar Jesus, o Evangelho, à sua maneira de viver, não existe dessa forma. Ou você vive da velha forma, ou você deixa Deus se transformar a tua vida por completo. E a imagem do remendo, ela é poderosa porque ela revela uma escolha. Podemos tentar preservar a velha roupa da nossa vida, fazendo pequenos ajustes aqui e ali, ou podemos aceitar aquilo que Jesus realmente oferece, que é uma vida completamente transformada, renovada, porque o Evangelho não foi feito apenas para ser um complemento na vida de alguém, não, ele foi feito para ser o centro de uma nova vida, porque talvez a pergunta final seja simples, mas profunda: estamos ainda apenas costurando remendos ou permitindo que Deus faça realmente algo novo em nós? É algo muito sério que a gente precisa repensar, porque envolve muitos fatores e o principal, que é a nossa vida eterna, pode estar comprometida se a gente não deixar o novo de Deus tomar a nossa vida. E logo depois dessa parábola, Jesus conta uma outra história muito parecida, que é uma imagem entre o vinho novo e odres velhos. E essa comparação revela ainda mais profundamente o porquê a mensagem do reino de Deus não pode ser encaixada em estruturas antigas. Porque no próximo episódio da série Parábolas de Jesus, nós vamos explorar a parábola do vinho novo em odres velhos. E você vai descobrir o porquê que Jesus disse que tentar guardar vinho novo em recipientes antigos pode acabar destruindo tudo. E se esse conteúdo teve um valor para você, deixe seu like e se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, participe conosco nos comentários, porque o seu comentário ele é muito importante para nós aqui do canal, e continue acompanhando a nossa série Parábolas de Jesus, e até o próximo vídeo.